Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Hoje, dia 20 de junho, um friozinho assim, meio camuflado, né? Parece que tá mais frio que ontem, mas parece que a temperatura fala que é mais quente. Mas enfim, graças a Deus, nós estamos vivos para sentir esse frio, quer seja calor, quer seja chuva. Damos graças a Deus por nós estarmos vivos e podermos estar sentindo, respirando, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. E vamos lá hoje, então, hoje nós vamos iniciar, né, o capítulo 20 e vamos até onde der, né? E eu vou dizer uma coisa, pedir uma coisa para vocês, né? Se quem estiver ouvindo, estiver gostando dos vídeos, se sentir que fez bem para você, que fez você crescer, fez você, né, parar para pensar, refletir, passe para outras pessoas, né? Transborde na vida das pessoas. Se você consegue fazer um vídeo também, coloque. Se você ainda não consegue, transborde, né? Passe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer esse Deus maravilhoso, né? Para que as pessoas possam ser verdadeiramente filhos à imagem e semelhança de Deus para a qual nós somos criados, né? Então passe para outras pessoas. Não deixe o conhecimento parado, não, né? Transborde na vida de outras pessoas. Outras pessoas também precisam ouvir, precisam crescer, porque nós precisamos preparar a terra para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos que preparar. Quanto mais pessoas nós prepararmos para Jesus, mais Ele vai ficar feliz conosco e mais teremos, né? Mais pessoas salvas, libertas deste mundo de tanta ilusão, de tanta, né? De tanta escravidão. E nós vamos começar aqui hoje, agora, com o versículo 1, falando justamente, né, das condutas perversas que muita gente, às vezes, a gente acaba tendo, né, e que não leva a nada. Então, vamos lá para mais um estudo e passe, né? Passe e repasse para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer também que acordem, que desperte para uma nova vida. Mais vale um pobre de conduta íntegra do que um rico de costumes perversos. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que são filhos de Deus, ou nem sabem, né, que são filhos de Deus. Não tem essa identidade de filhos. Então, o que acaba fazendo? Acaba fazendo o quê? Tentando se enriquecer, mas com costumes perversos, com costumes ilícitos, né? A gente vê muitas coisas que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, né? É que Deus desaprova. A gente não precisa nem citar aqui, mas a gente sabe muito bem que existe e o que a gente precisa. Então, mais vale um pobre de conduta íntegra, porque se eu tenho conduta íntegra, se sou pobre, mas se eu estou buscando cada dia mais no Senhor a sabedoria, automaticamente eu vou ser o quê? Eu vou ser uma pessoa rica, como Deus quer, sim, mas vou ser sábia. Não vou estar subornando ninguém, não vou estar pervertendo ninguém, não vou estar roubando ninguém, não vou estar agindo injustamente com ninguém, né? E se alguma vez agir injustamente, como aquela história de Zaqueu, a gente tem que devolver até 4 vezes mais aquilo que a gente roubou, né? Então, o Senhor quer corações puros, né? Corações humildes, corações que esteja voltado para Ele. Por quê? Porque Ele vai nos indicar, Ele vai nos orientar e Ele vai nos ajudar a gente fazer romper aquilo que já está dentro da gente, que é a nossa semente que Ele plantou, e essa semente é a semente da prosperidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a mudar os nossos costumes. Eu vejo assim, eu falo muito da prosperidade e eu digo para vocês que nunca é tarde para a gente aprender, nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente romper, nunca é tarde para a gente fazer essa semente que está dentro da gente prosperar, nunca é tarde. Porque eu vejo que o quanto eu deixei de fazer as coisas que eu poderia ter feito muito lá atrás e hoje estar colhendo muito mais frutos. Mas como a gente diz, nunca é tarde para a gente começar, né? Nunca é tarde para a gente começar. E sempre é tarde, e sempre é cedo para desanimar, tá? Então nunca é tarde para começar. Então vamos buscar cada vez mais sabedoria no Senhor, discernimento e fazer com que a nossa semente rompa e a nossa semente dê frutos, né? Assim como a natureza dá.
Então é natural ser próspero. E a prosperidade. E a riqueza vem com a prosperidade. Então veja, a riqueza o dinheiro é uma energia. E a riqueza não é só riqueza financeira. É também, mas não só. E a gente não tem que buscá-la. A gente tem que fazer a prosperidade acontecer na nossa vida para que o dinheiro venha automaticamente. É diferente de você querer buscar somente o dinheiro. E acaba fazendo muitas vezes coisas erradas. Né? Então vamos lá? Versículo 2. Não adianta agir sem refletir, pois quem apressa o passo acaba tropeçando. Percebe? Cuidado, né? Se a gente a gente não busca a sabedoria, não busca agir agir, refletindo para agir, parando para pensar, respirando fundo. Muitas vezes a gente precisa respirar fundo, muitas vezes, para a gente não fazer besteira. Né? Então pare, pensa, não tome decisões precipitadas que depois possa te levar para o mau caminho, ou seja, você acaba tropeçando e caindo. E aí o tombo é mais difícil de você levantar do que você caminhar devagar, mas refletindo, pensando nas atitudes que você está tomando, se é mais correta ou não, né? Se é mais certo tomar essa atitude. Busque sempre em Deus, ajoelha, né? Dobra o joelho, peça discernimento ao Senhor, peça sabedoria para que Ele nos encaminhe, para que Ele nos mostre aquilo que é melhor para nós. Não queira fazer tudo na força dos nossos braços, né? Nós temos que contar com esse Deus maravilhoso que nos criou. Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, imagina o quanto Ele pode nos ajudar. Só que nós temos que buscá-lo, né? Temos que buscá-lo de todo o coração. Versículo 3. A estupidez atrapalha o caminho do homem e depois ele se irrita contra Javé. Olha aí, é o que nós estávamos falando. Busca Javé. Porque quantas vezes a gente já não se pegou, eu mesmo já me peguei, falando assim, puxa vida, parece que Deus não gosta de mim. Será que é Deus que não gosta de mim? Ou sou eu que não estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Aquilo que Ele me programou para fazer, né? Aquilo que Ele já deixou dentro de mim e Ele só fala assim para mim, ó, vai, você precisa ir. É autorresponsabilidade isso. Eu vou fazer um vídeo depois sobre autorresponsabilidade. Né? Quando a gente fica só murmurando, só dando, quando você fica murmurando e achando que a culpa é sempre do outro, você está fazendo o quê? Você está deixando a sua vida para outros dirigir. Você não está dirigindo a sua vida. Né? Então você que tem que estar no comando da sua vida e não o outro. Não podemos dar o poder para o outro. E muitas vezes acabamos o quê? Acabamos dando poder para o outro. Por quê? Porque a gente está criticando, a gente está falando, está maldizendo. E depois a gente joga a culpa em Deus. Né? E Deus não gosta de mim, Deus não está nem aí para mim. Né? A gente acaba falando, maldizendo até o próprio Deus, né? Se irritando contra o próprio Deus. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. Lembra? A riqueza aqui não é só financeira, né? Então é todo tipo de riqueza. A riqueza multiplica os amigos. Se você tem essa sabedoria que nós estamos aprendendo, buscando cada vez mais o Senhor, você vai se enriquecendo. Isso é uma riqueza. Essa é a verdadeira riqueza. Mas aquele que está perto de você, que não quer aprender, que não quer se voltar para Deus, que realmente não quer dobrar o joelho, não quer ser humilde, né? Se humilhar a Deus. Ele quer ser o quê? Quer ser orgulhoso. Então, essa pessoa, ela vai se empobrecer cada vez mais. E veja, ele vai acabar sendo abandonado pelo amigo, que até então estava tentando falar com ele, levando a riqueza para ele, mas ele não quer. Ele reluta. Ele resiste. Então, a pessoa que é improdutiva, ela não acompanha o que é produtivo, percebe? E é por isso que muitas vezes a gente tem que deixar pessoas no caminho, porque a gente andou e cresceu até um certo ponto e aquela pessoa não consegue nos acompanhar. Por quê? Porque ela não quer mudar, ela não quer se transformar para que ela possa te acompanhar. Então, é bem esse versículo que está falando aqui, ó. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. Certo? Testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentira não escapará.
Gente, lá no capítulo 6, versículo 16, a gente vai ver, né, daquele Provérbios mesmo, vamos lá ver. Ó, versículo 6, capítulo 16, fala assim, ó. Javé detesta 7 coisas e 6 coisas, e a sétima ele abomina. Olhos altivos, ou seja, pessoas orgulhosas, língua mentirosa. Hã? Então aqui, ó, testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentiras não escapará. Testemunha falsa e mentira é o quê? Línguas mentirosas. Né? Então, o Javé detesta. Você quer ter a bênção de Deus, ter a graça de Deus, né? Ter a recompensa, né, de Deus, porque a graça ela já tem, mesmo a gente sem merecer. Mas a recompensa de Deus, busque fazer aquilo que Javé ama. E deteste aquilo que Javé detesta. Então aqui, ó, a testemunha falsa não ficará impune, quem espalha mentira não escapará. Não, porque lembra que é tudo ação e reação? Aquilo que eu planto, eu colho. Não tem como não tem como ser diferente. Né? Então veja, se eu plantar o amor, né? Se eu plantar o amor, se eu plantar a compreensão, se eu plantar o carinho, se eu plantar a honestidade, né? Então, se eu plantar isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter a recompensa de Deus, né? Eu não vou ter impunidade, né? Eu vou ter recompensa. Então, veja, se você for uma testemunha falsa, se você vive proferindo mentiras, se você vive falando mal dos outros, veja bem, você não escapará da ira de Javé, porque a ira é a realidade, é ação e reação. Tudo aquilo que você faz volta para você, né? Não tem como, não tem por onde não. Muito bem. Ao versículo 6. Muita gente bajula o homem importante, e todo mundo é amigo de quem dá presentes. Lembra quando eu dizia no capítulo anterior que tinha um versículo que eu remeti vocês a Samuel, quando a primeiro Samuel, né? Quando Davi vai cantar para o rei, né? Que o pai manda presentes para ele. Então aqui, veja, aqui também tem a parábola do administrador que é chamado administrador infiel, né? Que o patrão chega e fala assim, você está fazendo coisas que eu desaprovo e eu vou demitir você. Isso aqui está em Lucas 16, 1 a 13. Tem a história do administrador infiel. E o que ele faz? Se ele estava agindo com má índole, o que ele pega e faz? Se ele estava agindo com má índole, você concorda comigo que, por exemplo, se a pessoa devesse para ele, por exemplo, 20 sacas de algum alimento, ele iria lá e colocaria assim 30, porque 10 ele pegaria para você, pegaria para ele, né? Então ele estava agindo de má índole. Ou seja, quando o administrador percebe que ele está fazendo coisas erradas, o patrão, né, o dono da terra, percebe que ele está fazendo coisas erradas, ele vai falar para ele que ele não vai mais trabalhar para ele. E aí o que ele fala? O que eu vou fazer? Roubar eu tenho vergonha. Pedir eu tenho vergonha. Roubar eu não vou roubar. Né? Então, o que eu vou fazer? E se eu sou infiel, eu não vou conseguir serviço. Porque, veja, a minha reputação não é boa. Como é que eu vou arrumar serviço aonde? Então, o que ele faz? Ele poderia ter feito assim, ó. O cara tá devendo 30, eu vou por 50, porque aí ele vai pagar aquilo que eu roubei do meu patrão. Né? Pelo menos o patrão não vai sair prejudicado. Mas ele, como ele já estava fazendo isso, né? Provavelmente, o que ele faz? Ao invés dele pedir, vamos supor, para o cara que devia 50 ou devia 100, ele pedir 150, ele vai lá e fala assim, ó, você tá devendo 100? Marca aí 50. A pessoa vai ficar o quê? A pessoa vai ficar feliz, vai ficar alegre. E na hora que ele precisar de alguém, ele vai lá, naquela pessoa que ele fez o quê? Que ele deu o presente. Né? Então, veja, o presente e todo mundo é amigo de quem dá presentes. Então, na verdade, dar presente é um sinal de generosidade. Né?
você tem que dar presente, sim, para as pessoas, mas não com segundas intenções, né? Dá presente porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa generosa, você gosta de agradar as pessoas. E é difícil você agradar quando você agrada essas pessoas, que essas pessoas não venham a gostar de você. Porque você está fazendo um ato de generosidade, você está sendo bom. Né? Então, aqui Jesus fala dessa. Vai lá depois você lê, que é muito legal essa parábola. Versículo 7. Se o pobre é desprezado até por seus irmãos, quanto mais os amigos se afastarão dele. Então, é aquilo que nós já falamos lá em cima, né? No versículo 4. Versículo 8. Quem adquire bom senso quer bem a si mesmo, e quem conserva o discernimento será feliz. Gente, olha que lindo esse versículo. Quem adquire bom senso quer bem a si mesmo. Se eu quero bem a mim mesmo, eu vou procurar fazer o quê? Aquilo que é bom e saudável para mim. Então, se eu tenho bom senso, ou seja, bom sensor, eu vou procurar fazer o quê? Eu vou procurar fazer aquilo que é bom para o meu corpo, né? Aquilo que é bom, que vai me satisfazer, mas sabiamente. Por exemplo, eu gosto do açúcar, né? E é uma luta, é real isso que eu vou falar aqui agora. Eu adoro as coisas doces, gosto demais de coisa doce, mas eu sei que açúcar faz muito mal para mim. Inclusive o açúcar, gente, ele provoca o mal de Alzheimer. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir e eliminar praticamente todo o açúcar. Porque pensa, a açúcar ela foi feita na era da industrialização. E quando é que começou a industrialização? Há pouco tempo. Ali foi ontem mesmo. A gente não tinha nada industrializado, ou seja, a gente comia as coisas in natura como Deus tinha feito. Então, quando veio a industrialização, o homem fez o quê? Fez as coisas que a gente conhece hoje industrializadas, que venha, né? Vamos dizer que são muito maus, né? São muito más, né? As coisas que não são muito saudáveis, vamos dizer assim, tudo que é industrializado. E mais ainda aquilo que é embutido. Então, tome cuidado com aquilo que é embutido, que aquilo que é enlatado, porque que não é as coisas que estão lá dentro que fazem mal, mas são as coisas para conservar aquele alimento. Veja, um leite de caixinha, por exemplo. Qual é a validade de um leite de caixinha? Você já parou para analisar? O que você está bebendo junto com aquele leite? Então é por isso que hoje nós temos tantas doenças, tantos males, porque a gente não tem sabedoria. Então, o que eu estava dizendo do açúcar? Se o açúcar causa tanto males, por que eu vou comer açúcar? Eu estou procurando diminuir drasticamente o açúcar na minha vida. Não é fácil. Tem que ter muita sabedoria, tem que ter muito bom senso. Né? Então, aqui, ó, quem adquire bom senso quer bem a si mesmo. Então, quanto mais bom senso eu vou adquirindo, quanto mais conhecimento eu vou tendo, quanto mais sabedoria eu vou tendo, mais coisas eu vou fazendo para quê? Para que eu tenha mais saúde. Porque lembra lá? Que quanto mais saúde eu tenho, a minha vida se prolonga, né? E aqui, ó, e quem conserva o discernimento será feliz. Saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que faz bem, o que não faz, né? O que é saudável, o que não é saudável. Então, na dúvida, eu sou da Pastoral da Criança, né? Então, na dúvida, a gente sempre fala assim. Na dúvida, você faz o quê? Você descasca mais e desembala menos. Porque o que é descascar mais? É natural. E desembalar é artificial, porque está embalado. Se está embalado, está num saco, está num, né? Então, veja, então procure cada vez mais ter esse bom senso e conservar esse discernimento para você ser feliz, ter uma vida mais saudável. E as doenças, muitas vezes, nós procuramos as doenças. Doença do rancor, do ódio, né? Que a gente não perdoa. E doença pelos alimentos que a gente consome também, tá? Vamos lá. 9. Testemunha falsa não ficará impune, quem espalha mentiras perecerá. De novo falando aqui. Olha como é forte isso, como a gente tem que estar, né? É igual o 5 lá em cima, ó. É igualzinho, né? Aquilo que Deus detesta. Testemunha falsa. Língua mentirosa, né? Cuidado. Não convém o insensato viver no luxo, e menos ainda os escravos dominarem os príncipes. Por que não convém? Porque quem é tolo, quem vive na tolice, ele não vai estar buscando o discernimento, não vai estar buscando a sabedoria. Então não convém ao insensato viver no luxo.
né? Não, porque quanto mais você fica sábio, mais discernimento, quanto mais você aprende que dentro de você está tudo que você precisa, que você precisa ir lá buscar, que é a autorresponsabilidade, buscar aquilo, fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que tem que ser feito, que aquilo que é necessário para você crescer e amadurecer, se você não tem consciência disso, você não vai ter prosperidade. A prosperidade não vai ser natural, né? E se a riqueza financeira também vem com a prosperidade, se ela é fruto da prosperidade, como é que eu vou ter se eu não estou sendo uma pessoa próspera, né? Se eu não estou buscando a prosperidade, como é que vai vir a riqueza financeira? Vai vir, porque se ela é fruto da prosperidade, e a prosperidade é natural, né? Então veja, é contraditório, né? Não convém então o insensato viver no luxo e menos ainda os escravos dominarem os príncipes. Mas muita gente está se fazendo de escravo, muitos filhos estão deixando que os escravos, né? Que outras pessoas estão deixando a identidade de filhos e está deixando o quê? O poder para o outro. Quando eu passo o poder para o outro, o que é isso? Quando eu deixo a minha vida para o outro governar. Ah, mas sabe por que eu estou fazendo isso? É porque eu não tenho tempo. Então jogou a culpa no tempo. Ah, eu estou fazendo isso porque as pessoas não me ajudam. Jogou para outra pessoa. Então quem está governando a sua vida não é você. Você saiu do governo, percebe? Então vai lá, seja sensato, né? 11, versículo 11. O homem de bom senso reprime a ira e tem como honra ignorar uma ofensa. Tá vendo? Quando você tem bom senso, você reprime a ira. O que é reprimir a ira? Você consegue dominar, você tem domínio sobre você. Porque se alguém te irar e você se revidar, tá vendo? Quem tem como honra, reprime a ira e tem como honra ignorar uma ofensa. Se você não ignorar a ofensa e partir para agressão, sai de baixo. Você é tolo, né? Não seja tolo. Então, o homem de bom senso reprime a ira, segura a ira. Não deixa que a ira tome conta do seu coração. Coração, quando está cheio do Espírito Santo, quando é um coração humilde e quebrantado, ele não se ira facilmente. E quando ele se ira, é uma ira que vai dar mais resultados ainda. E não briga, e não tolices, e não, né, idiotices que vai te levar ao mal, né? Então, honra ignorar uma ofensa. Não fique ofendido, qualquer coisinha está te ofendendo. Não, você é filho do Criador. Você sabe quem você é. Não importa o que falem de você, você sabe quem você é. Você está no governo da sua vida. Então, esteja no governo da sua vida e faça com que você tome as rédeas da sua vida. A ira do rei é como o rugido de leão e o favor dele é como... A ira do rei é como o rugido de leão e o favor dele é como orvalho sobre a relva. Olha isso. Então, a ira do rei é como o rugido de leão. Veja, o rei irado, né? Sai debaixo do rei irado. É como um leão. Mas o favor dele é como o orvalho sobre a relva. Então, vamos ser essas pessoas que levam luz, que levam vida, que levam amor para as pessoas. E não que seja a pessoa facilmente se ira facilmente, que não tem sabedoria. Então vamos buscar cada vez mais sabedoria para que a gente possa saber discernir, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, que a gente possa conviver na família, com uma família sábia, com uma família amiga, com uma família onde um olha no olho do outro e conversa, né, e tenha bastante sabedoria, discernimento e deixa Deus conduzir os nossos passos, mas nós temos que fazer a nossa parte. A autorresponsabilidade. Deus não vai fazer aquilo que é a sua parte. Ele faz a parte dele. Você faz o possível e ele faz o impossível. E aí o impossível acontece. E nós paramos por aqui. Então, versículo 12. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, seu trabalho. E te dê muitas bênçãos nesse dia. Te dê muita sabedoria para você saber discernir. E você saber reprimir a ira. E ignorar uma ofensa. Deus abençoe. Beijo no coração.